Bueno, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles a quem nós não estabelecemos contato hoje. Sejam bem-vindos para mais um Ninicast, que é o episódio 16, segundo a minha querida Thali. Episódio 16, e eu tenho a honra hoje de compartilhar essa mesa, esse podcast com, eu imagino que seja o recordista, né, de pontuação na primeira fase da OAB, agora do 30º, não, 40º exame, né? Foi no 40º exame. O meu querido Azaf Matheus, cara, nada mais, nada menos que 77 questões de 80. Uau. Tu acha pouco que é mais, né? E, cara, eu vou dizer, não sei se com muita alegria, com decepção, frustração, né? Vocês devem estar percebendo o que o Luiz Henrique e a Cleise também estão fazendo nesse podcast. É que o carinha, ele acerta 77 questões na primeira fase e resolve aí fazer uma bobagem, vai para trabalho. Tava indo bem, ele tava indo bem, até ele ter ido escolher trabalho. Mas pelo menos ele está muito bem amparado com o Luiz Henrique e com a Cleise. Tá perdoado, tá? Tá perdoado. Muito obrigado. Vai estar perdoado se depois obter uma aprovação do tipo não menos do que 10, né? Ai, ó, que pressão. Então, assim, aqui nós também estamos com a Cleise, a professora Cleise, de trabalho, na área de trabalho, do professor Luiz Henrique, que não vai receber aumento, não adianta, no Ninicast não vai ter essa cara de pau de pedir, então já estou antecipando já de cara, né? Sejam bem-vindos, para nós é uma honra também nós estamos nesse 16º episódio e receber logo na sequência da prova de primeira fase, né, uma notícia de que um colega ele acabou obtendo uma pontuação expressiva, 77 questões. Claro que nós destacamos esse número porque não é algo comum de acontecer, né? Obviamente que a consequência, na verdade, é a mesma daqueles que acertaram 40 questões. Então, aqueles que acertaram 40 questões não se sintam, vamos dizer assim, menosprezados, né? Muito pelo contrário, é como se você tivesse gabaritado. Mas vamos combinar, gente. 77 de 80 merece aqui ter uma conversa para nós sabermos o que esse louco fez, como é que ele fez, né? Como é que ele fez para ele atingir essa pontuação, que quem sabe sirva também depois de inspiração para outras provas com grau de complexidade em que exige competição, que vai exigir concorrência, e aí a tua performance não é só atingir 50% e aí tá tudo bem, não. Aí você vai ter que atingir um patamar bem mais elevado. Então, também, para aqueles que vão fazer concursos públicos, entenderem como é que é a dinâmica de você estudar e conseguir ter um aproveitamento que eu diria de 97%, mais ou menos por aí. É pouca coisa a mais, né? Eu diria que num concurso público, talvez, nesse aproveitamento, ele estaria disputando primeira posição e escolhendo o melhor lugar para ele trabalhar, né? Então, Azaf, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Cleise, seja bem-vinda. Obrigada. E meu querido Luiz Henrique, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, deixa eu fazer a primeira pergunta, que eu acho que a maioria da galera que está nos escutando, aquele pessoal que está no Spotify, aquela galera que está no meu canal do YouTube, você já sabe, né? Aquela coisa de sempre, né? Está no Spotify, vai lá e avalia, bota 5 estrelas, menos do que isso, nem pensar. Se você está no meu canal do YouTube, te inscreva, criatura de Deus, comente lá também e dá aquele sininho lá para que você... Ativa o sininho. Ativa o sininho, aquele lá, para você receber as notificações. Azaf, primeira pergunta. Né? Eu já tinha dado parabéns para ti em off, né? Mas aqui em público nada mais justo de eu também reiterar os parabéns, né? Por esse desempenho que tu teve, um desempenho excepcional na primeira fase. Não é normal, não é comum disso acontecer. A gente fica muito feliz que seja com alguém que de alguma forma ou de outra esteve conosco no CEISC
né? E de uma forma ou de outra a gente acabou contribuindo também para esse desempenho. Mas eu quero saber como é que se sentiu, cara, no momento em que você estava conferindo o gabarito e não parava de dar certo? Como é que foi esse sentimento? Imagina, tu chegou na 40ª, o cara já fica explodiu de alegria. Aí o cara não cansa mais de pegar e dizer que tá certo, né? Como é que é esse sentimento, cara? Eu estava falando com a Procleis e o professor também agora há pouco, que foi basicamente até a 40 eu acertei inteira, tudo sem parar. Olha. Então eu fiquei em choque, assim, fiquei em 5 minutos de choque, sem entender o que estava acontecendo. Depois, como estava aparecendo o gabarito ao vivo e atualizando, achei, não, devem ter errado alguma coisa, ou eu errei alguma coisa, eu tô olhando alguma coisa errada. Então, ia lá, batia, fiz isso mais 3 vezes para ver se estava batendo certo isso no gabarito, isso na correção extraoficial nossa, do Papo Seisca. Exatamente. Imagina a situação. Exatamente. Daí, fiquei uns 5 minutos assim, sem entender o que estava acontecendo. Refiz a correção, porque eu achei, não, se eles não erraram, então eu errei. Vou rever a correção. E depois de 5 minutos parece que desengatou assim, eu fui. Tá, foi até chegar no processo penal, que foi o meu calcanhar de Aquiles. Processo penal. Viu, Mauro? Escutou? Processo penal, viu, Leticinha? Mas é engraçado que eu estava pensando enquanto você estava dizendo que nós estávamos acertando tudo, se nós estávamos na verdade nós acertamos, né? Nós estávamos acertando coisa boa. Sim. Cara, e assim, para você chegar a esse nível, antes de nós começarmos a conversar em segunda fase, né? Porque, obviamente, eu acho que é interessante também, até mesmo para nós termos uma noção de como é que será a sua preparação para a segunda fase, né? E eu acho que daí depois o Luiz Henrique e a Cleise, elas têm mais propriedade para falar de segunda fase, especificamente penal, né? Mas como é que foi essa preparação de estudos para você obter esta pontuação? Eu imagino que, claro, você esperava a aprovação, Sim. imagino. Mas você, em dado momento, você chegou a cogitar da hipótese de ter essa pontuação expressiva? E como é que foi o teu planejamento, tua rotina de estudo? Primeiro que eu nunca esperei chegar nesse resultado. Eu sabia, eu tinha uma noção de que eu ia passar. Eu achei que ia ficar com uns 42, 43, que é a média, né? Que eu vejo ali o pessoal 30 postar. mais, tá bom. Só que a caminhada para chegar nas 77 questões foi bem longa. Começou ainda antes da minha faculdade de Direito, depois de que eu saí do ensino médio. Me formei em 2018 no ensino médio e até ali eu tinha decidido que eu queria medicina. Então, na época da medicina, fiz um cursinho preparatório para a prova de medicina que me ensinou a resolver questão. Era assim, você entrega a sua alma para a gente e a gente te ensina a resolver questão. Então, nesse momento, eu aprendi muito sobre mim mesmo. Foi um autoconhecimento muito grande sobre o que eram meus pontos fracos, o que eram meus pontos fortes, o que eu precisava fazer durante uma prova, pré-prova, pós-prova, como é que eu tinha que lidar com a minha família, como é que eu tinha que lidar com os meus amigos, as opiniões que tinham sobre mim, sobre muita coisa no aspecto psicológico, emocional, muita coisa. E essa caminhada que veio desde 2018, 2019 e terminou agora em 2024 nesse resultado, basicamente eu não esperava e tudo foi uma soma do início que resultou agora e que foi um privilégio muito grande da minha parte conseguir fazer isso, conseguir tudo isso. Mas eu imagino também que nesse intervalo de tempo, claro, e aí nós temos alguma coisa em comum, né? Eu também tentei medicina antes de fazer direito, né? Graças a Deus eu sou médico, eu acho que vai ser péssimo. Graças a Deus. E claro, nós, em termos de época de pré-vestibular, naquela fase meio que de adolescência, de início da juventude, a gente é meio perdido até mesmo com forma de preparação de estudo, né? Exatamente. E a gente vai evoluindo ao longo do tempo. E na parte mais, quando você entrou no direito, você constatou que, não é a medicina, vamos para o direito. Quer dizer, você
chegou a prestar vestibular para medicina usando, teoricamente, essa estratégia, esses pré-vestibulares, né? Uhum. E eu queria saber por que essa transição para o direito? Por que de uma hora para outra para o direito? Todo mundo sempre me falou que eu tinha cara do direito. Não tinha muita cara da medicina, mas me apoiavam. Minha família, meus amigos me apoiavam. Mas sempre deixaram muito claro que o meu lugar era no direito. E eu discordava. Daí fiz as provas e tal. E durante a pandemia, ali, os 2 anos anteriores à pandemia, eu fiz a minha preparação de conteúdo, fiz uma base sólida das matérias ali do ensino médio, português, matemática, biologia, o que precisava para o Enem. E no segundo ano de cursinho, eu fiz as provas, né? Então, como eu estava falando dos professores também antes, eu fiz no Rio Grande do Sul inteiro todas as provas de particulares, federais, inverno, verão, fiz a de Santa Catarina, o que eu conseguia fazer, então eu tomei muito não. Assim, muito não. Você chegou a entrar em medicina? Não consegui entrar. Achei que tu tinha entrado em medicina e depois para direito. Não. Então, eu no meu primeiro ano fiz uma base sólida de conteúdo. No segundo eu aprendi a fazer as provas. E no terceiro seria o ano que eu, assim, tecnicamente, iria ser aprovado. Sim. Então, no terceiro ano, em março, acho que foi, vamos fazer uma semaninha em casa porque tem um alerta aí de uma virose, uma gripe, não sabemos o que vai acontecer. Desde então, não teve mais aula presencial, daí passaram para online, um online que eu não gostei do método que era utilizado pelo cursinho, então não segui o que eles falavam. E como naquele ano não teve o Enem daquele ano, eles reaproveitaram a nota anterior, eu coloquei no SISU, botei no ProUni Direito em segundo lugar e Medicina em primeiro. Medicina eu quase passei, mas não passou, e Direito na UPF, que eu tinha ido fazer uma prova de Medicina, em que eu tinha achado campus bonito, só esse era o meu critério, o campus era bonito. E o pior que era na UPF. E então, acabou que eu passei em primeiro lugar no ProUni, bolsa 100%, e daí eu pensei, bom, eu tenho uma bolsa 100% no direito, que seria a minha segunda opção. Tenho a medicina aí que agora não estou conseguindo estudar. Vou fazer o direito até onde der, depois que passar a pandemia, eu volto a fazer medicina. Comecei a fazer o direito, me encontrei, como eu gosto de brincar. Mais uma coisa em comum. Todo final de semestre ameaço trancar o curso e ir embora. Mas renova a matrícula, renova e tô lá de novo, porque é um curso que realmente bateu com todo meu jeito de ser. Mas pelo que eu percebi, então, se você entrou em 2021, você está cursando. Você ainda não se formou. Ainda não. Olha aí, ó, mais um. Eu tô um semestre adiantado para me formar e vou me formar agora no segundo semestre desse ano. Então, nesse período de faculdade, você, claro, acumulou uma base teórica. Muito grande. Obviamente, uma base teórica para você poder obter esse desempenho de pontuação. Claro que complementando depois com eventual técnicas de questões, mas a base teórica ela te ajudou muito também, né? Muito. Muito. Você prestar atenção no que os professores falam durante as aulas, porque era assim... os professores falavam, a OAB, a gente estava no quarto semestre, terceiro semestre, a OAB. Então, muita gente, mas falta muito para a OAB, não vou preocupar nisso agora. Aí eu prestava atenção um pouco mais no que o professor falava, ele passava algumas questões, ele explicava algumas coisas, que muita gente não prestava tanta atenção assim, e eu pegava tudo que ele conseguia, tudo que eu conseguia naquele momento e utilizava, e tentava, tipo assim, deixar meio... dormente na minha cabeça, no meu cérebro, eu tenho a prova da OAB e tem essa dica aqui que o professor deixou. Então, fui acumulando várias dicas que os professores davam, várias aulas que eles davam especificamente para a prova da OAB, que foi o que formou a minha base para a prova. Que bom, que joia. E me diz uma coisa, e nessa preparação, quando você resolveu fazer o 40º exame, como é que foi essa jornada ali? A partir do momento que você resolveu fazer o 40º exame, quando você ficou habilitado a fazer o 40º exame, como é que foi a sua preparação? Você depois já tinha uma base teórica da faculdade,
já tinha experiência também de resolver questões, né, uma técnica de resolução de questões, e depois disso, na preparação específica para a prova, até porque tem muitos colegas que estão escutando, que vão assistir, devem estar curiosos. Cara, mas quando você parou e disse, vou fazer o OAB, ok. Como é que foi essa preparação aí? Eu estava no 8º semestre, e uma professora minha, Mayra, olhou para minha cara e falou assim, tu tem a prova da OAB para fazer esse semestre? E foi o meu choque de realidade, tipo, já é a prova da OAB. Calma assim, como assim? É que a prova nunca chega, né? A prova nunca chega. O primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Depois eu penso na prova da OAB. Exatamente. Mas quando vê, chegou a prova da OAB e tu não criou uma base. Não. Sim. Quando eu digo tu, eu tô dizendo alunos no Sim, gerais, né? sim. Porque tu falou que tu já ia se preparando, tu já teve essa organização. Daí teve esse choque de realidade. E a partir deste momento, o que mudou na tua rotina da faculdade? Aí a atenção que eu tinha para os professores que falavam, que se dedicavam a falar mais da OAB, que não são todos os professores, infelizmente, mas alguns se dedicavam a falar mais da OAB, a minha atenção era, assim, eu estava na aula, era exclusivamente deles. Não tinha celular, computador, não tinha nada que me distraísse do que eles estavam querendo. Que eles estavam querendo me passar, me ensinar. Então, principalmente essa professora, que era Direito do Trabalho, e que foi o que me fez até escolher Direito do Trabalho, falou, e como ela era uma corretora, já foi uma das corretoras da prova da OAB, ela passou muitas dicas de como que faz a prova, como é que se prepara, onde procura estudo, onde procura material, tudo. O que ela pode passar para mim, ela passou para mim e para a turma, né, no modo geral. E a partir desse momento, eu peguei e agora tem que fazer algumas questões, pelo menos para ver como é que tá minha base. Eu estudei a teoria, agora eu preciso praticar. Então, fui na teoria, fiz a prática e vi que estava errando bastante questão. Estava errando bastante besteira. Bastante coisa que não dava para errar. Tipo, que na minha cabeça era simples, por exemplo, uma questão de audiência para mim, muito simples, eu não vou nem estudar isso aqui, porque isso aqui é muito fácil. Aí chegava na hora que eu era cobrado daquela questão que eu não estudei, tomava bomba. Porque eu não estudei. Então, nessa professora, ela fez eu ver mais como é que funcionava a prova da OAB. Em primeiro lugar, porque eu não sabia como funcionava. Eu sabia que tinha 2 fases, mas eu achei que era, tipo assim, uma atrás da outra. Tipo o Enem, sabe? Um final de semana uma fase, outro final de semana outra fase. E ela foi quem me fez, assim, entender o que é a OAB, estudar para a prova da OAB, questão e teórica, e perceber que eu estava no momento que eu precisava fazer essa prova e focar um pouco mais nela. Mas mesmo assim, querendo ou não, né, bobeira minha, não foquei. Então, o 39º exame, que era o que eu ia fazer, eu acabei ficando com medo do exame e não fiz. E o 40º exame, que daí eu vi alguns amigos meus fizerem e passaram, daí eu criei uma coragenzinha. E daí eu fiz e me preparei. Comecei a me preparar. Isso, então, começou lá para a preparação para o 39º exame, isso? 39º. E aí, para o 40º exame, talvez tenha surgido o CISC na tua vida. Exatamente. Porque no 39º, todo mundo falava, o CISC, tem que fazer o CISC, tem que cobrar o CISC, o CISC. Então, fui no CISC. Então, quer dizer que no fim da história, claro. E aí que é a importância, né, da galera entender que também ao longo da universidade, ao longo da graduação, é importante, muito importante, acumular esse conhecimento, que a graduação não é somente para você chegar lá, ficar algum período que não é o tempo integral de aula, né? Vamos combinar. A esmagadora maioria fica lá até... Chegou no intervalo, a galera dispersa, né? A esmagadora maioria é assim. Eu sei porque a gente é professor, nós somos professores universitários. Eu, Cleises e Henrique, fomos professores universitários. Então não adianta me dizer, não é assim. Não, é assim, porque voltava no intervalo, a sala diminuía. Por mais... de jogo de futebol. Não, esquece, né? O objetivo é passar pela matéria, não aprender. Fazer a prova, tirar a média e deu pra bola, né? E aí, claro, quando você chega na época da OAB, o calo aperta. Né? Aí o calo aperta, aí o jogo é valendo, o jogo já é para vencer ou para levar ferro. Né?
Então lá na faculdade você tem recuperação. Na prova do OAB tu tem que fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Né? Então a gente tem essa perspectiva, e eu sempre estimulei os nossos alunos, a Cleise também, professor universitário, o Luiz Henrique também, nos estimulamos sempre eles a estudarem ao longo da graduação. Eu passei em concurso público, né, estudando só com graduação. Eu não fiz um preparatório para concurso público. O que eu acumulei de conhecimento para passar para o meu primeiro concurso público e assumir foi estudando para graduação, mas aí não tinha papo. Esse negócio de chegar lá cara, até a sociologia eu era o último a sair. Porque alguma coisa eu ia aprender, alguma coisa eu ia extrair de conhecimento, né? Até naquelas disciplinas mais chatas. Porque, porra, cara, então algo vai agregar na minha vida. Então tinha isso muito claro na minha cabeça. E agora você falando isso fica mais claro, eu acho que para a galera entender que, cara, a graduação também, claro, tem muitas universidades que talvez não tenham a qualidade desejada, a qualidade necessária. Mas muitas vezes também tu não pode cair na zona de conforto e dizer, olha, a graduação é a culpa de tudo, a faculdade tem culpa de tudo. Cara, o aluno tem que correr atrás também. A transferência de responsabilidade, eu percebo que é muito grande para falar, eu não me saí bem porque a faculdade não é boa. Mas também um dos professores meus já falou que quem faz a faculdade é o aluno. Exatamente. Quem faz a faculdade é o aluno. Então, às vezes, você não está se dando bem com o professor daquela matéria, tem diversos livros, diversas doutrinas que vão te explicar de várias maneiras diferentes, mais minuciosamente, de um modo mais geral, o que é específico, o que é mais geral. Então, vai de você mesmo também procurar. E essa também tem o pessoal, tem a doutrina, mas eu não tenho o livro. A internet está aí. A internet está aí e tem muito livro bom disponível na internet, tem muito livro bom que a gente consegue encontrar lá para se preparar, e até mesmo os materiais dos próprios cursinhos. Não só o do CEISC, mas vários cursinhos disponibilizam materiais que você consegue utilizar na graduação quase inteira, assim. Mas nós mesmos, nós temos conteúdos já voltados, muitas vezes, consumidos por galera da graduação. Exatamente. Nossos conteúdos que estão no YouTube, quantas vezes que a gente vai para palestras e tudo mais, e os alunos dizem, cara, tem aluno de segundo, terceiro semestre que já nos conhece, né? E esse cara que está procurando, que com certeza vai ter sucesso. Exatamente. Com certeza, eu costumo dizer para eles, cara, tu vai ter sucesso. E não é porque o pessoal do trabalho está aqui, mas eu não consigo lembrar o nome do professor de trabalho, para você ter uma ideia. A coisa mais frustrante que pode existir na face da Terra é o professor não se lembrar do nome. Eu lembro do professor de penal. Eu ia dizer, não lembro o nome do professor de penal. Mas para te ter uma ideia, eu não lembro o nome de professor de trabalho de tributário. Para te ter uma ideia. Para te ver, esse não agregado, mas como é que foi minha nota? A minha nota foi muito expressiva. Em tributário, 10 e 10. Nas duas provas, 10 e 10. Né? Porque eu engoli o polígrafo que ele dava lá e pronto, vamos estudar. Já que ele é ruim, não me ensinava, eu vou decorar essa merda. Exatamente. Né? Então, foi mais ou menos a estratégia que eu utilizei. Mas, tu vê, a teoria, essa base teórica, claro que você não precisa ter uma base teórica extremamente com a performance absolutamente avançada para você conseguir obter a aprovação na OAB. Você tendo uma base teórica média, mas solidificada, ou seja, sabendo o básico bem feito, fazendo o simples bem feito, você já tem a condição de você conseguir conquistar as 40 questões com segurança, né? Agora, se você tem um pouco a mais, como você demonstrou ter, de ter um pouco mais de dedicação, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de foco, então os resultados eles acontecem com muito mais naturalidade, né? Com muito mais naturalidade, e vem com esse resultado expressivo que você conquistou. Então, é aquela história que a gente costuma dizer, né? Tudo bem, estudar com questões, ok, tem que estudar, óbvio que tem que estudar. Tem que estudar, não tem como você não estudar com questões, mas você não pode estudar com questões sem ter, pelo menos, um mínimo de base teórica. Exatamente. Um mínimo de base teórica, né? Então, as questões, elas complementam o teu estudo. É uma peça importantíssima, chave, eu diria até fundamental, mas é complementar. Mas né? veja só, na hora das questões, muitas questões, na verdade, daquela prova, eu não sabia exatamente aquele conteúdo. Eu não sabia tudo daquele conteúdo, eu não dominava.
Mas eu tinha uma noção para fazer aquela jogada de essa aqui é impossível, essa aqui não dá para ser, e aí ficar entre duas. Aquilo que a gente tanto falou na revisão turbo, né? Tu tem que fazer a questão de forma tem que ter malandro para fazer a prova, né? Tu tem que ter malandragem para fazer a prova, né? Eu acho que talvez tenha sido aí a grande contribuição do CRISC nesse aspecto. Certamente. Né? E aí, tu curtiu as nossas aulas? Como é que é? Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Te ajudou alguma coisa? Tu te ajudou? Me ajudou bastante. Principalmente para sanar minhas dúvidas, porque eu gosto de comentar com quem me pergunta, quem se interessa, de falar assim, a faculdade vai te ensinar. Só que ela vai te ensinar de uma forma academicista, digamos assim. Vai te fazer refletir sobre o assunto, se aquilo é certo, se aquilo é errado. E na hora da prova, eles não querem saber se é certo ou se é errado, eles querem saber o que está no direito. Então é necessário um cursinho que te fale, que te jogue para esse mundo. Eu tô aqui para te ensinar a marcar o X no lugar certo. Por mais que eu não concorde com isso aqui, por mais que eu não seja uma questão ainda controvertida, está sendo julgado, mas até o momento é isso aqui. E uma questão que caiu até nessa prova, que para mim, eu discuti com a minha professora de Direito do Trabalho sobre ela, quando eu estava aprendendo, é aquela questão da competência. Que o cara trabalhava em São Paulo, daí foi demitido, foi para o Ceará. Porque para mim, pode-se ajuizar lá. Por uma questão de justiça, por uma questão de acesso à justiça, se a gente fosse puxar princípios... Exatamente, né? Por uma questão de acessibilidade da justiça poderia. Mas guardei essa opinião para mim. Exato. E falei o que a professora colocou para mim. Não pode. Se não pode, então tá bom. Então vamos colocar... Isso é um ponto que nós aqui do CIS, que a gente trabalha muito, que é conhecer a banca, conhecer o perfil da banca, né? Nós, professores de cursinho, a gente tem que entender como é que é cobrado. E como é cobrado, na sua grande maioria, é a letra fria da lei. Por isso que a gente comenta para os alunos, nós do Direito do Trabalho, que a preparação para a prova da OAB, quando tu vem para a nossa segunda fase, tu está entrando no mundo mágico da CLT. Esse bordão vem daí. Vem daí, porque na prática é diferente. Por exemplo, na prática, tu é do Rio Grande do Sul, tá? Tu trabalhou no Rio Grande do Sul, mas daí tu voltou lá para o Nordeste. Como é que tu vai ajuizar, tu morando no Nordeste, como é que tu vai ajuizar a ação aqui no Rio Grande do Sul? Como é que tu vai se deslocar? O que acontece? Na prática, tu consegue ajuizar lá e fazer com que o processo corra lá. Exatamente. Existe jurisprudências nesse sentido. Mas se cair 10 questões na prova, para a OAB, as 10 questões vai dizer que o local é da prestação de serviço, 651. E essa questão tem um porém também, que é uma outra sacada que a gente tem que ter enquanto a gente está fazendo a prova, porque nesse caso você era o advogado da reclamada. Então também você tinha que se posicionar naquilo que ia ser favorável para o seu cliente. Porque exatamente. Defender que onde o empregado estava querendo ajuizar a ação ia ser ilógico, porque, bom, se eu sou advogado da empresa reclamada, eu vou ter que tentar defender os interesses dela e ir para aquela alternativa que me dá alguma resposta. Então, isso também acaba sendo algo que, durante a preparação, a gente acaba passando essas dicas. Cuide quem é o seu cliente e use a lógica, né? Porque se você vai responder uma questão, por exemplo, nesse aspecto, se posicione de favorável ao seu cliente, né? Exatamente. Até porque, numa questão, tu não pode ir contrário à lei. Então, geralmente, se tu tá advogando para a empresa, a resposta é uma tese favorável da empresa. E aí tu começa já a perceber que, assim, tu já parte eu já sei qual é a resposta. Por exemplo, na primeira fase, tu tem as alternativas. Mas na segunda fase, eu já sei a resposta. Se eu sou advogado da empresa para essa pergunta, eu já sei que o empregado está errado. Basta eu achar a justificativa. Exatamente. É por isso que eu gosto de ser penal. Mas tu vê... Tu falaste também uma coisa interessante, né? E depois eu quero partir para o teu estudo, a tua preparação para a segunda fase, né? Mas antes disso, é curioso que para nós, como professores universitários, é muito difícil de você... parece que são duas pessoas distintas, né? As minhas aulas na universidade são bem diferentes das aulas que a gente dá no preparatório. Porque, como tu disseste, a universidade ela tem um compromisso de, sim, preparar o aluno de uma forma com muita qualidade, mas não é um preparatório para a OAB. A universidade não se presta para isso.
Se fosse assim, então teria que ser preparatório para a magistratura, teria que ser preparatório para o Ministério Público, teria que ser todo mundo que saiu da universidade tem que ser já juiz. Exatamente. Todo mundo que saiu da universidade teria que ser promotor, porque qual é a diferença de você, então, não prepara para a OAB e não prepara para o Ministério Público e prepara para a OAB, não prepara para a magistratura e prepara para a OAB. Então, teoricamente, tu teria que ter condições de sair passando para o curso mais punk que existe na face da Terra. Mas a universidade não se presta para isso. A universidade ela serve para preparar aquele aluno a se tornar um cidadão com reflexão crítica acerca da sua posição dentro da sociedade. Independentemente do curso, independentemente da área, uma das características, eu acho que é uma das principais razões da existência da universidade é preparar o cara para ser um baita no profissional. Para ser um profissional, mas com senso crítico, né? Com reflexão crítica, com compromisso social. E não simplesmente preparar para a OAB. Então, por que não me prepara para a magistratura? Eu quero ser juiz. Eu quero ser juiz. Eu quero ser promotor. Eu quero, então, que a faculdade me prepare para ser promotor. Quer dizer, não tem sentido, né? Então, eu tenho uma certa resistência de achar que a universidade ela é responsável por si só. Claro que muitas delas não têm a qualidade mínima desejada, né? E aí, aí um problema também da universidade, mas não é o papel preparar para a OAB. Tem que ter um mínimo de qualidade, mas para tudo. Exatamente. Não é só para a OAB, é para tudo, né? E aí cabe, claro, a cada colega aliado ao conteúdo que ele aprendeu, conseguiu extrair ao longo da faculdade, se não conseguiu extrair, tem 5 anos para se preparar lá na frente para você poder colher os resultados. Tu tem noção que tu tem 5 anos da tua vida para você colher o resultado. Você colheu o resultado. Você colheu o resultado em 4 anos, 3, 4 anos. Né? Eu posso dizer que eu colhi o resultado em 4 anos de estudo, dentro da universidade, dentro da faculdade. E vou te dizer, não foi a faculdade dos sonhos. Muito pelo contrário. Né? Mas é o que eu tinha para hoje. Era o que eu tinha para hoje. Eu tive que me virar nos 30, assim como você teve que se virar nos 30. Mas isso é só para a galera fazer uma reflexão. Aqueles que estão nos escutando, que estão na graduação, aproveitem, cara. Porque é mais tempo de estudo que você tem. É mais tempo que você tem para se preparar. Porque depois de formado, aí é vida punk. Né? Os caras dizem, 5 anos da faculdade. Cara, o pior ano é o 6º. É verdade. O pior ano é o 6º. Né? Eu dizia para os meus alunos, para aquela gurizada, os inimputáveis de segundo semestre. Os inimputáveis, segundo semestre, vocês inimputáveis de segundo semestre. Tinha gurizinho de 17 anos. Né? Tu acha que isso aqui tá ruim para ti? Então espera o 6º ano. Espera o 6º ano. Né? Aí o cara pega, vou estudar. Tem muita coisa para estudar, não dá tempo. Então imagina tu trabalhar com 10, 15, 20 processos por dia, ou 5 processos por dia, tudo que tu quer na vida. É ou não é? Ou tu quer um processo por semana? Tu morre de fome, criatura. É verdade. Né? Aí depois tu quer um processo por semana, é isso. Cara, tu vai trabalhar com 5 processos, eu quero ver você reclamar a falta de tempo. Né? Eu quero ver reclamar a falta de tempo. Se você for reclamar a falta de tempo, tu tá trilionário. Aí tu vai reclamar por que não tem mais processo. E vai reclamar do tempo. E aí tem prazo. Mas eu tenho que pegar e cumprir prazo. Então não cumpre o prazo para ver o que acontece. Né? Não cumpre o prazo para ver o que acontece. Eu falei dos simulados, né? Gente, já vamos começar a se preparar para a advocacia com os simulados que vocês têm aqui no curso, né? Então vamos botar o prazo para entrega dos simulados como se fosse. E quando o Nidal estava falando do um processo por semana, gente, não caio na conversa das séries de advogados, que eles pegam um processo, cuidam só de um processo e fica só um processo. Isso não existe. Tá? Não, e a vida real não tem espelho de correção. Eu sempre digo isso. Prova da OAB, você vai ter um espelho de correção. A vida real vai chegar o caso, assim, que você não sabe nem por onde começar a resolver aquele caso. Mas você vai ter que resolver, alguém confiando em você, né? E na vida real, você vai ter que achar tempo. Você vai ter que achar tempo. Pronto. Né? É simples assim. Simples assim. Então já aprende a achar tempo agora. Exato. Eu acho muito engraçado, não tenho tempo. Então depois que tu for advogado, tu não vai ter tempo igual. Como é que tu faz?
3, 4 prazos para vencer no dia. É. Cara, eu trabalhava no Ministério Público com 10, eu fazia na execução penal 50 processos por dia. Na execução penal, que é punk, mas processo criminal complexo, 2, 3 por dia. Imagina, complexo. Né? E te vira, né? Fazer o quê? Então, galerinha, vocês que estão ali com negócio de tempo e coisa, pensem depois quando vocês forem profissionais. Falando em profissionais e passar no AB e processos e tudo, eu quero saber como é que tá a tua preparação para a segunda fase, cara. Tá, a primeira fase já foi, já tirou onda, agora para a segunda fase. Né? Não tem bônus pra segunda, não passa da primeira pra segunda. Deixar os créditos pra Leandro. Poderia pegar de que assim, 30% traz pra segunda, né? Seria muito bom. Já pensou? Ele só assinava o nome e já tava pronto. E aí já tá se adaptando pra segunda, tu escolheu a segunda fase de trabalho, já deu a razão, né? Tu vê como a professora também impacta, né? Na vida de uma pessoa. Né? E como é que tá sendo a preparação da segunda fase aqui com essa dupla dinâmica? Cuidado que tá falando. Por favor, fala bem. Lembre-se que a gente tenho 2 filhos. Eu tenho um pequenininho. Já não tem aumento de salário, imagina. Já tá na iminência de diminuir, tu me dá um motivo para isso. Vai me dar. Eu estou me preparando para a segunda fase, como eu me preparei para a primeira, dadas as proporções e dadas o que precisa ser mudado, né? No sentido de que, na primeira fase, segui o cronograma do CEISC, que me propuseram. Faz isso daqui, e no tempo que me sobrava, no tempo que eu tinha, porque eu estudo de manhã e de noite e faço trabalho de tarde. Então, era muito fácil eu cair nessa... do que a gente estava discutindo agora há pouco, não tenho tempo para estudar. Então, eu estudava durante o ônibus, até no estágio, que a minha chefe me liberou, me deixava um pouco menos sem peça para eu conseguir dar uma estudada no estágio. Então, para a segunda fase, eu estou mais ou menos nesse sentido também. Porque minha vida não para, e a vida de ninguém para para fazer a OAB, e ninguém vai falar, não, você vai fazer a OAB, então não vou te passar nenhum trabalho hoje, suas contas desse mês estão pagas. Tá por minha conta, não tem problema, pode sentar. Suspenso. Tá suspenso. Só volta a correr depois no dia 20 de maio. Exatamente. Então, eu tô, inclusive, até atrasado no cronograma, mas respeitando o que eu conheço de mim. Porque não adianta eu pegar a aula e assistir e o professor ou a professora falar e eu entrar por aqui e sair por aqui. Eu tenho que tentar pelo menos absorver o que eles estão falando para mim. Só assistir a aula não vai me dar o poder mágico de passar. Eu tenho que assistir e entender a aula. Exatamente. Perfeito. A parte de entender a aula é o que vai fazer. Porque não adianta você assistir o cronograma inteiro de conteúdo e não entender nada. Agora, adianta muito mais você assistir metade do cronograma e entender metade do cronograma. Isso vai te ajudar muito mais. Tem até aquela frase, do 6 a 10. Né? Você não precisa tirar 10. Não, mas 6 a 10. Exatamente Você isso. tirando 6 já é o suficiente para passar. Não precisa querer ser o melhor de todos, mas você vai mirar em ser o melhor. Então, minha preparação está sendo, no tempo que eu tenho conseguido, eu estou lendo, revendo o conteúdo, e uma coisa muito importante até, que me passou pela cabeça agora, não ignorar as matérias que eu acho que eu já sei. Porque eu faço estágio no Banco do Brasil, querendo ou não, e na área trabalhista. Então, por exemplo, contestação, embargos, da execução, petição inicial, até algumas, agravo de petição, tudo isso eu já sei. Já faz parte Assim, do dia a dia, Faz né? parte do dia a dia. Mas tem muita peculiaridade, por Muito. exemplo, que eu não sabia. Por exemplo, eu não sabia que algumas, mesmo estagiando há 2 anos em trabalho, na área trabalhista, eu não sabia que algumas iniciais já começam no TRT. Isso eu aprendi na aula. Competência originária. Exatamente. Algumas, eu não sabia, por exemplo, que agravo de petição, eu nunca tinha prestado atenção, que agravo de petição é só na execução. Não tem como agravar uma petição antes da execução. Então, é uma coisa que eu já tinha visto, mas eu não sabia exatamente como é que funcionava. Então, não superestimar isso, o teu conhecimento. Tu tem que sentar na cadeira com a sandalinha de humildade e falar, eu não sei isso aqui. Mesmo que você tenha uma noção,
você não é expert naquele assunto ainda. Para ser expert, você vai fazer mestrado, doutorado. Até lá, você precisa sentar, aceitar que tem alguém, que você não sabe aquilo e que tem alguém que sabe aquilo e está tentando passar para você, e cabe a você aceitar aquilo para você absorver e entender. Até. E nesse aspecto é bem importante, porque como eu trabalho com a parte de peças, tem muito isso. Mas lá no meu estágio eu faço de determinada forma. E para a prova da OAB não é exatamente como é na vida real, porque na vida real tem situações, formalidades que são irrelevantes, que não vão trazer nenhum impacto, por exemplo, se você não citar na sua peça. Por exemplo, uma questão bem básica. Eu posso fazer uma peça excelente sem indicar exatamente o artigo, porque, como diz aquela máxima, né, lá dos primeiros semestres do curso de Direito, o juiz conhece o direito. Então, se eu der os fatos, fizer uma boa petição, pode ser que eu consiga ainda o êxito do meu processo, mesmo sem trazer exatamente ali o artigo. Mas para a prova da OAB, a indicação do artigo vai ter pontuação. Né? São os detalhes que, muitas vezes, se você não atentar para aqueles detalhes, você perde uma prova por não ter olhado com esse foco. Existirá um espelho de correção, o corretor da minha prova vai olhar para esse espelho e para a minha prova, e eu preciso fazer de tal modo que as coisas se encaixem, porque a prática, a vida real, a gente sabe que cada advogado tem a sua técnica, a maneira de articular as informações dentro de uma petição, mas que não necessariamente vão estar neste modelo, né, de pontuação. Exatamente. Você falou nisso, eu lembrei outra coisa também que eu aprendi no curso, que foi que eu aprendi na faculdade, né? Dos fatos e do direito. Só os fatos sem o direito não pontua. Não pontua, e se eu fosse fazer sem essa informação, eu ia já perder linha, ia perder espaço, não ia ser pontuado, e com certeza ia ter ia ser prejudicada a minha nota. E nesse aspecto, tem isso também, porque além de ter essa questão da diferenciação prática com a vida real, ainda dentro das peças, é um tema que é pouco desenvolvido dentro da faculdade, né? Desenvolver peças, tem lá no final da faculdade algumas disciplinas de prática, né? Mas também são poucas e com muitas coisas para serem abordadas, então também os professores não conseguem aprofundar de tal modo o detalhamento das peças, e eu recebo muito, por exemplo, assim, de alunos que nunca fizeram uma peça trabalhista, porque normalmente os estágios são mais voltados para a área penal, civil, porque tem promotoria, defensoria pública, os próprios escritórios têm mais oportunidades. E aí, às vezes, a pessoa nunca fez uma peça trabalhista e que tem uma estrutura totalmente diferente, né? E aí a pessoa chega e diz, cadê os fatos? Né? Cadê os fatos dessa petição? Exatamente. Porque é diferente, é uma estrutura diferente. E daí vai lá e avisa no escritório, a minha professora do cursinho diz que não precisa botar os fatos. Tua professora não sabe nada, então. Mas assim, tem um ponto que até vou fazer uma analogia do que tu falou, que esses dias surgiu um vídeo de um personal dizendo que as pessoas fazem errado na academia, que tu vai lá e bota teu peso e tu tem que fazer 12 repetições. E daí chega na 6ª repetição e tu não aguenta mais, daí tu faz as últimas. 7, 8, 9, 10. Daí ele explicou assim, gente, o músculo não sabe contar. Então, se tu tem que fazer 12, não é porque tu vai fazer rápido ou de qualquer jeito que vai valer o treinamento. E quando tu falou de quando estar em aula, efetivamente estar em aula, isso para mim é essencial na preparação de um aluno. Porque tu já tem um tempo curto e muitas vezes, neste tempo curto, tu está assistindo a aula, mas não está prestando atenção, está com o celular ligado, mas o aluno pensa, eu estou preparado porque eu assisti a aula de remuneração. Mas tu assistiu a aula de remuneração de que jeito? Com o celular ligado, trocando mensagem, com a TV ligada. E embora tu tenha assistido a aula, tu não conseguiu absorver aquele conteúdo e daquela aula vai ter um conteúdo que vai cair na prova. Então vale mais a pena tu, em vez de assistir 10 aulas, tu assistir 8, mas essas 8 que tu assistiu, tu efetivamente pegar todo o conteúdo do que assistir. Eu sei que é difícil, a concentração, eu sei que a gente tem vários afazeres, mas e hoje em dia o celular, né, é um chamativo, né, toda hora que brilha e tudo mais, mas este ponto é extremamente essencial e leva uma ilusão de preparação do aluno.
eu assisti todas as aulas, mas de que maneira tu assistiu todas as aulas? E Isso eu acho que é extremamente importante. E aí, dentro dessa lógica também, assim como foi treinar questões era importante para a primeira fase, treinar peça, conhecer as questões na segunda fase é super importante. Porque eu percebi também, na sua fala, que tem um processo de autoconhecimento, né? grande. E isso vem de se testar. Olha, eu fui lá fazer um vestibular e não deu. Mas o que aconteceu de errado? Aí vamos trazer essa lógica para a segunda fase. Eu fiz um simulado e minha nota foi péssima. Mas o que eu fiz de errado? Para revisar, para ver, para se conhecer. Porque não pode ser a primeira experiência com a prova no dia. Chegar no dia e descobrir, agora que eu descobri que tem 4 questões. Agora que eu descobri que tem um índice remissivo nesse vade-mecum aqui. Agora que eu vou descobrir como é que eu vou achar os artigos. E o pior que tem, né? E tem gente que faz assim. E aí, esse fator tempo, ele é muito importante também na prova. Deixa eu falar esse negócio do tempo, né? Porque todos nós temos nossas dores, todos nós temos nossas adversidades, todos nós temos compromissos, né? E é difícil, dali a pouco, de você conciliar todos os seus compromissos, né? E aí, cara, tem um que eu passei a adotar agora também, isso facilitou bastante a minha vida também. Eu li um livro, e estou relendo ele agora, né? Que o livro diz lá, o autor diz lá, Gary Carroll, uma coisa assim o nome dele, que você, dentro daquilo que você tem de compromisso, você tem que eleger a única coisa. A única coisa. A única coisa que é aquela, naquele momento da vida, prioritária. E se ela é prioritária, você tem que criar um bloco do tempo e defender, proteger esse bloco do tempo. Como assim? De você pegar e ter horários previamente definidos que são inegociáveis para você se concentrar nesta única coisa. É foco, única coisa. Né? E, cara, tem muito sentido. Tem muito sentido. E o bloco do tempo, muitas vezes, não precisa ser um tempo que você dispõe de forma corrida. Eu preciso reservar 3 horas do meu dia entre as 8 às 11 horas da noite. Né, das 9 à meia-noite. Não precisa necessariamente ser assim. E eu ouvi na tua fala que você segue esse bloco do tempo, talvez de forma inconsciente, mas você segue de forma correta. Porque nós temos 24 horas. Como é que você vai poder cumprir toda a tua agenda diante de todos os compromissos que você tem ao longo da tua jornada de 24 horas do dia? Fazendo o bloco do tempo. Então, se você está fazendo prova da OAB, tu tem que pegar e reservar essa tua prioridade. Eu imagino que essa é a tua prioridade hoje. Tudo bem, o resto é importante, mas a prioridade é fazer a prova da OAB e ser aprovado na prova da OAB. Ponto. Então, se essa é a tua prioridade, essa é a tua única coisa. Faz o bloco de tempo para essa única coisa e, velho, não negocia. Nesse sentido, até na semana anterior à prova da primeira fase, eu falei com um amigo meu, falei, essa semana eu não vou para aula, porque é a última semana, pré-prova, mandei mensagem para os professores, não vou essa semana, se puder abonar minha falta, muito bom, se não puder, né, depois a gente conversa. Mas a maioria não, todos, falaram, não, tudo bem, não tem problema, é a tua segunda fase. E tem muita gente que tem medo de falar com os professores e advogados, chefes, promotores, juízes. Eles vão te apoiar. Com a própria família. Exatamente, eles vão te apoiar. E se a tua prioridade é fazer essa prova, e tu precisa fazer essa prova, vai lá e faz. Vai lá e faz, tá tudo bem, não ia essa semana. E o conteúdo que eu perdi aquela semana, já recuperei. Não é uma coisa impossível de se fazer. E aqui no CESC mesmo, a gente libera o pessoal. Tem muita gente que está fazendo segunda fase aqui, são colaboradores fazendo segunda fase. E a gente libera os caras antes da prova para estudar, naturalmente, né? Uhum. Mas se tu for ver, que aí é uma outra pergunta para ti, nesse cenário de bloco do tempo, porque tu pode dispor o teu tempo ao longo do dia. Né? E eu costumo dizer para os alunos, cara, você tira de manhã uma meia hora para fazer uma leitura do material ou para resolver questões. Se você tiver uma hora, melhor ainda, de manhã antes de ir para o trabalho.
né? Ou quando você ou pega e deixa isso para meio-dia, se você almoça no trabalho, como muitos acontece fazer, almoço fora de casa, ou tem 2 horas de almoço. Cara, reserva 45 minutos para você pegar, resolver questões ou ler o material. Então você tem um horário de manhã, de 30 a 45 minutos, que você pode aproveitar. Tem um horário ao meio-dia de 30 a 45 minutos que você pode aproveitar. Nós estamos falando de 1h30. E de noite, cara, quando você chega, se você começar a estudar às 9, depois de ter feito tudo que tinha que fazer em casa, família, coisa, e quem não estuda, né? Tu vai até às 11 horas, 9 até às 23 horas, vai frouxo, vai bem, né? Ainda mais que você tem aquele mecanismo de acelerar vídeo, né? Então, se você souber dispor bem desse teu tempo, eu tenho faculdade. Cara, mas dali a pouco tu vai na faculdade, cara, duvido que você não saia antes das 22 horas, vamos combinar. 21 horas, 21h30, assim, ó, e sendo generoso, tá? Tem colegas que pegam, libera 21 horas, 21h30, terminou, vamos embora. Né? Então, cara, se tu chegar em casa às 22 horas, 2 horas até meia-noite, tá resolvido o teu problema, tu consegue fazer. Tô cansado. Bom, porra, pro cansaço agora, né? Porque nessa do campeonato, velho, nada é fácil. Então, eu queria saber de ti, e eu escutei que você, até mesmo no ônibus ou no deslocamento, você também aproveitava para estudar isso? Isso aí. Porque tudo começa, como sempre digo, pelo autoconhecimento. Então, como eu já tenho essa experiência de fazer tantas provas e já me conheço bem o suficiente para saber quais são os meus pontos fracos, meus pontos fortes, então eu amanheço o dia e falo, esse dia vai ser difícil para mim. Então, estudo um pouco menos, mas estudo. Tem dias que eu acordo e já está um pouco melhor meu humor, e já estou mais descansado. Então, eu acordo um pouco antes, daí de manhã, e dou uma estudada de meia hora, 20 minutos, o que eu consegui estudar de manhã. Vou aí, naquele dia, meio-dia, antes de ir para o trabalho. Ou tento ver uma parte da aula, pelo menos, um conteúdo da aula. Por exemplo, um dos conteúdos da aula era os bancários, né, o horário deles e tal. Então, eu vou lá e assisto aquela parte da aula, porque eu vou ter 20 minutos. Então, 10 minutos ali o professor vai estar explicando, mudo lá a velocidade do vídeo, no ponto que eu consigo entender. Até também, porque lá tem até 5 vezes, né? Mas daí você não vai entender nada. Não. Aí você não vai entender nada. Não adianta também Meu Deus, assistir. Assim, ó, cara, o ideal, tá? Eu até nem sei porque ficou 5 vezes, né? Se eu soubesse, eu acho que eu não teria Autorizado. Porque eu já acho 2 vezes, eu já acho muito. Talvez o Luiz Henrique ainda consegue nas 2 vezes, porque o Luiz Henrique jamais cadenciado a aula. Mas tu vai pegar uma Cleise da vida, 2 vezes, tu te vai. Pro Cleise, né? Eu só consigo até 1,5, por exemplo. Então, assim, eu sempre sugiro que você acelere 1.5. É o suficiente, e olha a redução do tempo. Uma aula de 2 horas e 30 minutos passa a ser de 1h40. Cara, 1h40, se você dividir em dois momentos, vamos dizer assim, tu vai pegar, são 100 tu vai pegar 100 minutos. Cara, divide 50 por 50 minutos. Que é o ideal na minha cabeça, né? Né? Fala lá do método Pomodoro, técnica do Pomodoro, 25 minutos, 30 minutos, eu acho pouco. Mas 50 para mim seria o ideal. Desde né? essa técnica do Pomodoro, que muita gente fala, tu fez a técnica do Pomodoro. Não. Técnica nenhuma. Eu acho que nenhuma técnica substitui você se conhecer. Se naquele dia você... Por exemplo, eu já sei que a minha média de tempo que eu consigo prestar atenção e estudar é 1h30. Seguido, sem parar. Sem olhar celular, sem olhar a TV, sem prestar atenção em nada. Se, além daquela 1h30, eu tô só ouvindo o vídeo e anotando e não tô absorvendo. Então pega e melhora isso em mais 10 minutos, tá? 1h40. Então, 1h30. Mas aí tem o eu nosso paro. intervalo, né? O intervalo da aula ele serve justamente para isso, Não, né? mas eu já tô considerando já 1h15, 1h15, 2h30. Tá. Eu tô considerando O acelerador. O acelerador tá em casa, né? 1h15, 1h15. 2h30. Se você pegar e reduzir em 1.5, vai para 1h40. Tá. Então, se você estiver assistindo gravado,
você pode pegar, e aí no teu intervalo você vai estar 50-50. Que é como se você tivesse no intervalo, vai dar uma respirada e volta para o segundo tempo. Cara, isso é o plano ideal. Porque as aulas têm 3 horas, se eu não estou enganado. Então, 2 horas e 30. 2 horas e 30. Antes que você Eu queria aumentar o salário dele, desculpa. É que tem o intervalo. Com o intervalo vai para 2h50. Isso aí. 2h45. Isso. Mas você consegue assistir eu pelo menos, né? Consigo assistir a primeira metade da aula. Daí eu assisto a primeira metade da aula em 1,75, 1,5. Vai lá. Aí, ao tempo do intervalo, eu deixo lá no tempo normal. Porque aí eu preciso daquele tempo, em 2 vezes. Sim. Eu preciso daquele tempo para tomar uma água, olhar o celular, conversar, ligar, ver se quem tá me chamando. Depois, volta. Aí, quando volta, volto. 1,75, 1,5 e vou até o final da aula. Só que eu entendo que eu consigo esse tempo. Mas eu também entendo que tem muita gente que não consegue focar esse tempo todo. Por problema de saúde, ou tem muita coisa na vida, enfim. Vai lá 30 minutos que consegue por dia prestar atenção, no pior do caso. Eu só consigo prestar atenção 30 minutos. Sim, pega uma hora de aula, você vai conseguir assistir. Pelo menos. Então, assiste 30 minutos, dá um espaçamento de um tempo. Só que aí que tá o autossabotagem. Eu só consigo 30 minutos, mas eu vou me dar 2 horas de intervalo. Aí ferrou. Aí não é assim que funciona também. O Nidal fala muito em equilíbrio, né? Eu vejo às vezes o Nidal postando, porque claro que tem que ter um momento de, olha, bom, agora eu vou fazer um intervalo, eu vou falar com a minha família, eu vou... Até pra mente dar uma aliviada, mas é o equilíbrio. Você não pode ficar 2 horas vendo o jogo do Grêmio, perdendo tempo no final de semana e achar que isso é um tempo super útil. Que é a dor do cotovelo. E depois dizer que 2 horas estudando a aula da petição inicial com a professora Cleise é muito tempo, né? Então, mas assim, a única coisa, o que o Nidal falou, a prioridade, porque é por um tempo, não quer dizer que você nunca mais vai assistir um jogo de futebol, não quer dizer que você nunca mais vai fazer outras coisas, mas, bom, neste momento, já que eu tenho pouco tempo, né, quais são as prioridades neste momento, ou a prioridade neste momento? Porque tem coisas que tudo bem, vão te fazer bem, vão te, inclusive, fazer voltar para o estudo com uma energia maior, mas tem coisas que a gente sabe que, às vezes, é só para perder tempo mesmo, né? Outra questão, bem, desculpa, Nidal, mas assim, também há uma questão que eu vejo de autossabotagem, que eu recebo muita mensagem, é tu esperar o mundo ideal para o estudo. Sim. Não, assim, eu até tenho 40 minutos, mas a aula é de 50, então não vale a pena eu começar a aula porque talvez vai faltar 10 minutos, só que daí tu nunca começa e tu acaba não fazendo nada, né? Então, assim, são raros os alunos que têm este mundo ideal que vai sempre poder começar e terminar a aula como manda o figurino. Então, assim, se tu tem 20 minutos, assiste 20 minutos, te organiza, anota onde tu parou, depois continua, não espera o mundo ideal, não espera que o ambiente esteja 200% favorável para tu iniciar os estudos. É um exemplo clássico do pessoal que diz o seguinte, eu não vou assistir a aula porque ainda não chegou meu material. Entendeu? É um exemplo. Não, tu não pode esperar chegar a tua CLT, o teu vademecum de penal. A aula já começou, já está correndo depois, tu vai lá e faz as anotações, as marcações. Se tu esperar, tu vai acabar esperando muito e vai acabar não conseguindo fazer. Não, a conversa está muito boa, mas acho que já deu quase 1 hora, né? E aí, só para pegar o gancho aqui... qual é que agora a tua única coisa? Você tem a tua única coisa agora é passar no OAB. E qual é que vai ser a tua próxima única coisa? Qual é que são os teus planos para o futuro depois de virar doutor Azaf? Os planos estão abertos, na verdade, para vários caminhos. O que eu quero hoje, o que eu quero pessoalmente é um concurso público na área da promotoria. Uhum. Então, claro. Eu trabalhei aí 20 anos na promotoria. Promotoria, procuradoria, alguma coisa nesse sentido. Mas tenho oportunidades em escritórios, que já alguns professores que são professores da área me chamaram para estagiar com eles. Alguns outros escritórios que me conhecem, né? Também me chamaram.
Tem uma história da minha família que quer mudar de país, quer ir para Portugal, então, de repente, eu consigo validar meu diploma lá de alguma forma, mesmo com as decisões atuais, né, de não validar mais o diploma para lá. Sempre tem uma forma. Então, tem várias coisas abertas. O que eu penso que tem que funcionar na minha vida é assim: o que é o imediato? Agora. O que eu preciso fazer agora? Exato. Porque se eu ficar pensando muito, o que eu vou fazer, para onde eu vou trabalhar onde? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter... Fica maluco e não consigo fazer nada. Bem isso. Agora, eu tenho que passar numa prova da OAB. Depois que eu passar na prova da OAB, aí eu vejo o que eu faço da vida. É isso aí, bem isso. Tu sabe que tu tem um pensamento bastante equilibrado, né? Porque tu tá bem enquadrado naquele do pilar da única coisa, né? Porque depois vem a outra única coisa, e aí vem a outra única coisa, e aí vem outra única coisa, e o negócio é fazer bem feito aquela única coisa naquele momento. Que aí, cara, o resultado é esse que você teve, um resultado expressivo, um resultado que sim tem que ser enaltecido, um resultado que tem que ser celebrado e é um resultado que tem que ser divulgado, né? Então, aqueles que estão nos escutando e nos ouçam com bons ouvidos, né, isso serve como uma forma de até mesmo de revelar, não que a prova ela seja fácil, muito pelo contrário, não é fácil, ela é uma prova extremamente complexa dentro de todo o contexto que nós estamos inseridos. Mas é uma prova em que você consegue conquistar a aprovação e, em determinadas circunstâncias, determinadas situações, uma aprovação com muita folga. Então, não é algo absolutamente impossível. Então, a finalidade de nós trazermos, o que eu fiz questão de trazer o Asaf aqui para o Ninicast, né, é justamente poder revelar para vocês e que vocês entendam que, sim, os desafios eles estão aí, né? Mas os desafios existem para serem superados. E muitas vezes nós achamos que é algo muito distante. Não, na verdade, talvez esteja um resultado que você deseja mais próximo do que você imagina. E talvez um resultado muito mais expressivo do que você imagina. Aqui temos um exemplo, né? Por isso que eu provoquei aquela pergunta se ele imaginava, né, se ele ia conseguir um resultado tão expressivo. O fato é, se você for fazer, faz bem feito. E quando for fazer, faz o básico bem feito. Não inventa, não torna mais complexo aquilo que já é naturalmente complexo. Se você for inventar, você vai ter dificuldades. A vida, entendam, ela é simples até nós complicarmos. Se você fizer o certo, mais certo, mais certo, mais certo, não tem como dar errado. A conta não fecha. Como é que você vai dar errado se você fez tudo certo? Em algum momento, quando você não consegue atingir o objetivo, em algum momento aconteceu algo que talvez você não tenha identificado de cara para você não ter alcançado aquele objetivo. Em algum momento da tua jornada, em algum momento do processo de preparação, faltou algo que talvez a conta veio, embora você não desejasse, ninguém deseja, né? Mas a conta veio. Então, essa reflexão ela tem que ser realizada, né? O que está faltando? Será que eu estou fazendo o básico bem feito? Será que eu estou fazendo o simples bem feito? Essa reflexão, Nidal, me faço todos os dias. Todo santo dia eu faço. Será que eu estou fazendo o básico bem feito? Será que eu estou fazendo o simples bem feito? Porque se eu for complicar, eu vou me complicar, né? Esse para mim é o maior segredo de você conseguir obter o sucesso. Até complementando o que você falou, e que eu estava também falando com os professores agora há pouco, quem acertou 40 e quem acertou 77 vai ter a mesma carteirinha, não vai ser mais vermelha, não vai ser maior, não vai ser menor. Exatamente isso. E não vai ter nenhuma anotação. Esse aqui acertou 70, esse aqui acertou 40. Não tem. No final das contas, todo mundo vai ter a mesma carteirinha, da mesma cor, do mesmo jeito. Exatamente isso. Mas o fato é o exemplo que fica de que, porra, é possível, né? E principalmente para aqueles que não atingiram os 40. Né? Que é a esmagadora maioria. Se tu for analisar, provavelmente agora, daqui uns dias sai o resultado, nós estamos gravando hoje dia 8. Tá, o resultado sai dia 10.
né? Então, eu estimo que nós teríamos que uns 30% de aprovação e olha lá. Então, estão falando quase Prova 70 mil pessoas provavelmente reprovadas, né? Então, para essas pessoas que eventualmente não conseguiram obter a aprovação, que não atingiram as 40 questões, cara, é aquele negócio. É para ti, velho. É para ti, sim. Você tem condições, sim. Tá ali a teu alcance, não é inalcançável. Não é algo impossível. O que falta? Aí, cara, aí você vai ter que ter um autoconhecimento, como bem o Azaf falou. Você tem que se autoconhecer. O que está fazendo? Porque a prova é complexa. Bom, tudo bem, a prova é complexa. E aí, você vai ficar dizendo que toda a vida que a prova é complexa? Sim, eu sei que ela é complexa. E aí? Tu vai continuar tornando ela mais complexa ainda? Porque o grau de complexidade da prova é você que impõe. Se ela já é complexa e você cair naquela zona do conforto, do tipo, reclamando de falta de tempo, reclamando, não se organizando para estudar, não tendo a constância no estudo, de você não ter organização no estudo, cara, essa prova vai virar mais complexa ainda. Então, cara, tudo na vida é matemática. A vida é uma matemática. Não sei se vocês se dão conta. A nossa vida é uma ciência exata, né? Se você tornar as coisas complexas, elas serão complexas. Se você buscar fazer a coisa certa, vai dar certo. Mas certo do início ao fim. Mas eu estudei. Estudei como, cara? Tu estudou de que jeito? Né? Ontem eu recebi uma pergunta lá, eu estudo telemadrugada, mas eu não consigo resolver a peça. Então tu estuda mal. Tu não está estudando, cara. Tu não está estudando. Né? Tem que dizer pro cara, tu não está estudando, desculpa, tu não está estudando. Não adianta estudar em quantidade de horas, porque é qualidade de hora. Né? Será que está estudando certo? Porque é impossível. Se tu estuda tanto tempo assim e não consegue produzir uma peça, então, cara, tu não está estudando direito. Simples assim. Né? Então tu pega e rasga a tua carne. Corta a própria carne lá e vai doer. Mas pelo menos tu vai ter a resposta que você precisa ouvir. Né? Não é aquela resposta que você quer ouvir. Né? Muitas vezes a gente quer ouvir. Não, é aquela que você precisa ouvir. E talvez isso seja a virada de chave da tua vida. Né? Então, fica aqui, nesse Unicast, fica essa inspiração. Né? O Azaf veio aqui para nos dar essa inspiração. 77 é o mesmo que 40, mas é possível acertar 77. Exatamente. Se é possível acertar 77, é possível acertar 40. É basicamente essa a conta. Essa que é a conta. E aí a conta fecha, meu amigo. Aí a conta fecha. Tu vai estar no mesmo nível que o Azaf hoje. Tu vai para a segunda fase. Pronto. É o que interessa para você. É o que interessa para você, é o que nos interessa. Né? Gente, acho que nós passamos um pouco do horário. Eu quero agradecer muito, muito. O papo tá muito, muito bom, Azaf. Eu também sei que tu tem compromisso depois, né? Tá muito, muito bom. Eu também tenho compromisso, que tem que dar aula agora para a segunda fase. Né? O Luiz Henrique também. Tu vai assistir a aula do Luiz Henrique agora. Esse é o teu compromisso. Presencial hoje. Tu vai assistir, né? Olha que pressão, né? E eu quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. Não sei se tu quer deixar uma mensagem final para a galera aí, Azaf. Acho que se fosse deixar uma mensagem para o pessoal, seria prestar atenção em você mesmo, antes de tudo. Não adianta você saber a matéria inteira, saber as especificidades, saber decorado tudo, e na hora da prova você ficar nervoso a ponto de não lembrar nada. Se conheça, saiba que se naquele dia você amanheceu bem, confie em você, chega na hora da prova e confia. Só confia no processo. Confia no que você fez. Mesmo que na hora tenha um choque, assim, eu não sei nada. Calma, respira, toma uma água, olha de novo que você vai saber. Alguma coisa você vai saber. Se você estudou, alguma coisa você vai saber. 40 coisas. 40 coisas você vai saber. 40 coisas tá ótimo, né? Cleise, minha querida, meu orgulho, que foi minha aluna me orientando, hoje é minha colega. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço e acho que foi um momento aqui para nós, professores, né? É sempre bom esse contato com os alunos e essa proximidade. Então, mais vezes isso, tem que fazer mais vezes. É. E te agradeço, Nidal, por essa oportunidade.
e o ACF também, porque essa proximidade é o que nos move, essa realização deles, né? Talvez você que esteja escutando não tenha essa dimensão do quanto isso é gratificante para a gente. Quando a gente recebe assim aquelas mensagens de aprovação e de superação pessoal mesmo, de atingir os objetivos, isso faz tudo valer a pena. Então, encerrando aqui, eu deixo essa mensagem também, que eu espero receber a mensagem de vocês depois também. Meu querido Luiz Henrique, e aí, meu conterrâneo nas missões, tu nem parece que é missioneiro, mas é, né? É, sim. É de São Luís Gonzaga, ele não parece, mas é. O que será que ele quis dizer com isso, Luiz? Não sei. Acho que não é um elogio, mas tudo bem. É um elogio, sim, E aí, Luiz Henrique, não vai pedir salário, não foi um mensagem? Não. Sem pedir salário, só agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição para outras oportunidades, porque eu adorei estar aqui com minha colega, com meu chefe e com o nosso querido aluno, né? E legal saber e que tu está com nós na segunda fase e isso aumenta a nossa responsabilidade também dentro do curso. Vamos continuar se dedicando ao máximo para que tu tenha êxito, não só tu, mas todos os alunos tenham êxito também nessa segunda fase e consigam aí pular essa etapa da OAB e passar para um próximo objetivo, um próximo único objetivo, uma coisa de cada vez e vai dar tudo certo. E eu vou ter que largar uma pressão para encerrar, né? Sabe qual é que foi a nota da Cleise na segunda fase? Quanto? Sabe quanto é que foi? 9,7. Então, esse é o teu patamar, esse é teu padrão, né? Ele vai me superar. Ah, eu tenho certeza disso. Espero que sim. Esse é teu padrão, né? Já vou dizer assim, ali que tá o teu parâmetro, tá bem? Tem que começar a partir daí, a partir do 9,7. Então, gente, muito obrigado. Você que nos escutou, você que está nos assistindo. Cara, compartilha esse conteúdo, porque provavelmente muitos colegas também têm interesse, vai contribuir para muitos colegas que você conheça, que também está nessa jornada de prova da OAB, porque aqui não tem competição na prova da OAB, todo mundo está no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo barco, então vocês têm que se ajudar, cara, se ajudar. E uma forma de você se ajudar é de você pegar o link desse podcast lá no Spotify ou lá no YouTube, cara, e espalha para geral, né? Espalha para os grupos, pega e distribui, faz o que você quiser. Aqui esse você pode. Você pode pegar e espalhar para que alcance muito, muito mais pessoas também e, quem sabe, consigam ser impactadas com algumas das nossas dicas aqui, de algumas das nossas reflexões. Certo? Muito, muito, muito obrigado. Um beijo carinhoso para todos os meninos e um abraço sincero bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.